Tá. Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira, a nossa querida Cruzada Espírita Cristã, onde a gente busca conhecimento, melhoria, tratamento, socorro. A doutrina espírita deveria chamar desmancha prazeres, porque ela vai fazer com que vocês amadureçam a fé e deixarmos de lado aquela nossa postura infantil para com Deus. E a gente passar a compreender por que a gente sofre, de onde a gente veio e o que vai ser da gente, né, Nair, se a gente não se comportar. É isso aí. Que todos nós possamos então estar em comunhão, em conexão com tudo isso que a casa oferece. Muitos trabalhadores desencarnados estão aqui recebendo a gente. Muitos parentes nossos estão aqui recebendo a gente. Muitas pessoas necessitadas estão aqui hoje, precisando ouvir boas palavras, precisando de bons pensamentos. E nós temos que estar em comunhão com isso. Tratamento do corpo, para patologia, para o desequilíbrio psíquico nosso e também para o espírito, para a gente diminuir a nossa angústia, a nossa ansiedade. É isso que a Casa Espírita, a nossa querida Cruzada, oferece. Primeiro, com um brinde maravilhoso, a palestra do Dr. Fernando, um irmão nosso de Olímpia, da casa, hoje em Ribeirão, e os cursos, tudo que a casa oferece para a gente praticar a caridade, né? Aprender a teoria e exercer a caridade prática lá fora no dia a dia. Que todos estejam abençoados. Vamos iniciar então agradecendo ao Criador, ao Eterno, ao Perfeito, à Majestade Divina, nosso Pai que está no céu. Quanta grandeza, quanta bondade, quanta perfeição, Pai amado. Nós, seus filhos, suas criaturas, queremos sempre te buscar, te ouvir, te enxergar, te sentir. Que possamos cada dia, Pai, fazer a sua vontade que está no céu, para buscarmos nossa santificação, nossa melhoria. Nos dê força na caminhada, no caminho tortuoso e difícil das dificuldades, para que não possamos mais cair em tentações, nos pensamentos errados, deixarmos para trás os vícios que faz com que a gente fique repetindo os mesmos erros, sofrendo pelas coisas passageiras da matéria, e possamos enxergar, Pai, o que Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. E sabermos que a felicidade verdadeira está reservada à bem-aventurança, à vida espiritual, à vida verdadeira, em que seremos acolhidos com a consciência tranquila de termos feito todo o bem que a gente podia. Muito obrigado, Jesus Cristo, e a equipe de luz que nos assiste, que nos orienta. Que o seu Evangelho possa nos tocar, Messias, e que nós passemos a derramar lágrimas, não mais de angústias, mas lágrimas de alegria, por entender o nosso objetivo, de amarmos uns aos outros como irmãos, para podermos alçar aos céus, sabendo que não se chega ao Pai se não amar ao próximo. Que o mentor possa orientar o nosso irmão, Dr. Fernando, nesta noite, nas palavras do nosso querido Espiritismo. Que assim seja. Dr. Fernando. Boa noite a todos. Boa noite.
É uma grande alegria, uma grande felicidade, uma grande honra poder retornar a esta casa, a qual, posso dizer, me formei e tive os primeiros ensinamentos na doutrina espírita, nesta encarnação. Voltar a esta casa é como sair de viagem por um longo tempo e retornar ao lar. Aqui eu me sinto próximo de irmãos, de amigos, me sinto sustentado por uma casa séria, por uma doutrina que nos acolhe, que nos ensina, que nos educa. Numa casa em que pode servir tanto como escola, como oficina ou como hospital da alma. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do aspecto espiritual, da nossa elevação, da nossa sintonia, tão necessária e requisitada nos dias de hoje. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da prece. A prece à luz do Espiritismo. Na nossa caminhada evolutiva, isto é, do átomo ao arcanjo, é comum nós nos depararmos com dois tipos de ensinamentos. Ora, nos deparamos com ensinamentos novos, que nos fazem pensar de uma outra forma, de uma outra perspectiva, e ora nos deparamos com ensinamentos já revistos, já estudados, mas que em algum momento da nossa jornada nós precisamos revisitá-lo, para que este ensinamento ele fique colhido, ele fique fixado no nosso íntimo, no nosso coração. E nesse sentido, Allan Kardec, em diálogo sincero, em diálogo franco, técnico com os espíritos superiores, nos trouxe um tema de tamanha importância que a prece, ela faz parte não só do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, mas está presente em outras passagens do Pentateuco, a ponto de os espíritos superiores nos trazerem, nesses dois livros citados, um verdadeiro manual, uma verdadeira obra literária que nós poderíamos ficar aqui discorrendo o resto do ano e não esgotaríamos o tema, a prece à luz do Espiritismo. Aqui nós estamos falando da prece num sentido sinônimo de ato de rezar ou ato de orar. Não estamos fazendo uma distinção técnica. Pois bem, numa linguagem simples, numa linguagem do nosso cotidiano, o que é a prece? O que é o ato de orar? O que é o ato de rezar? Se a gente for fazer um exame na nossa consciência, nós podemos extrair que a ideia de prece é a ideia de falar com Deus. É a ideia de nos recolhermos no nosso íntimo e conversarmos com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então a ideia que a gente faz de prece nesse primeiro momento é um ato de recolhimento interior, de reflexão, de desligamento das preocupações mundanas e conexão com o nosso íntimo. E por que a gente precisa se conectar com o nosso íntimo para se conectar com Deus? Porque Deus não está distante de nós. Deus não está num lugar físico sentado num trono. Deus não está num planeta, numa colônia. Deus está perto de nós. Deus está em nós. Deus está aqui no centro. Deus está ao nosso lado no carro. Deus está no nosso trabalho, na nossa casa.
Ele está no nosso íntimo. Então a ideia de ligação de prece é o quê? Um recolhimento íntimo e a ligação com o nosso Pai, com o nosso ser superior. A prece, ela vem a ser o nosso alimento espiritual. Assim como o nosso corpo físico necessita do alimento material para gerar a energia, para que nós desempenhamos as nossas atividades diárias necessárias, a prece ela vem alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Por isso que ela é tão necessária. Ou seja, para alguns, a prece ela é uma obrigação, como por exemplo, os sacerdotes. Eles têm por obrigação orar. Para outros, a prece é um hábito. Há aqueles que acordam, almoçam, se deitam rezando. Mas o fato é que a prece, no nosso estágio evolutivo, espíritos vivendo uma experiência na matéria, a prece se apresenta como um elemento necessário para o nosso sustento espiritual. Então, se a gente for recorrer ao Livro dos Espíritos, ele nos dá uma definição bem precisa e nos faz diversas colocações. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr em comunicação com ele. A partir do momento, então, em que eu penso em Deus, eu me aproximo. E se eu me aproximo, eu posso falar com ele. Eu não preciso de intermediários. Eu posso abrir o meu coração e conversar com Deus. Então, colocado em termos a definição de prece, que é o ato singelo, numa linguagem simples de falar com Deus, pela prece nós podemos, ensina os Espíritos, louvar, pedir e agradecer. O agradecer nós sabemos bem, não é? Perdão, o pedir nós sabemos bem, não é? Então veja só, a prece, ela nasce no nosso íntimo. Ela não é um ato exterior, ela não depende de uma vontade exterior, ela não está ligada a algum bem material exterior. A prece, ela é no nosso íntimo, do nosso sentimento. Quanto mais apurado o nosso sentimento e quanto maior o nosso recolhimento, mais força a nossa prece terá e mais alto chegará. Então a prece é um ato de recolhimento íntimo, de exercício de emoção, de sentimento, mas de bons sentimentos. É falar então com Deus. Então nós vimos o que é a prece. Agora, por um outro lado, não é prece a mera repetição de palavras. A repetição mecânica de palavras. A espiritualidade, obviamente, ela observa o nosso ato. Mas quando nós falamos com o nosso coração, a intensidade da nossa luz, da nossa vibração, ela se amplifica. A tal modo de se dizer que o ato de prece é um ato de psiquismo, de vibração, no sentido de que, ao mentalizarmos o nosso Pai, o nosso ente superior, fazemos com que células cerebrais são ativadas e emitamos ondas e fluidos através do fluido cósmico universal. Portanto, então, a prece é um ato de vibração, um ato de sintonia, um ato de psiquismo. Recorrendo ao Atos dos Apóstolos, chama atenção a frase: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ora, por ser a prece um ato de psiquismo,
não é o lugar físico que se move, e sim a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório. Basta percebermos que ao adentrarmos este ambiente, já estamos sendo abençoados, acariciados por bálsamos de luz, por espíritos superiores, trabalhadores desta casa que ficam vibrando para atender às nossas necessidades. Então, quando adentramos este ambiente e mudamos a nossa sintonia, elevamos nosso pensamento, é muito mais fácil para que a espiritualidade venha e nos abrace. De uma forma fraterna, de uma forma amorosa, perceba as nossas necessidades e passe a partir daí trabalhar. Portanto, a prece então é um ato de mudança de lugar psíquica, de sintonia, de elevação com o alto. Ora, nós vimos que pela prece nós podemos orar, pela prece nós podemos louvar, nós podemos agradecer e nós podemos pedir. O que é louvar? Louvar é o ato de elevar, de engrandecer com emotividade a figura do nosso Pai. Nós estamos tão acostumados no nosso dia, no automatismo, que nós não utilizamos a prece para louvar. E deveria ser um hábito o uso da prece não apenas para pedir, mas também para louvar. Quando nós nos deparamos com uma casa desta, com um ambiente vibracional positivo, com pessoas que estão com o mesmo propósito, cuja espiritualidade venha nos acolher, preparando este ambiente desde as primeiras horas do dia, e nós mentalizamos a figura do Pai, nós louvamos a Deus. Nós reconhecemos a figura de um ente superior, de uma inteligência primeira, de uma causa de todas as coisas, que nos dá acesso à nossa escala evolutiva. Quando nós, no dia a dia, analisamos a posição da Terra, analisamos o movimento da Terra, a luz solar, o movimento da Lua, rendemos graças ao Pai da criação de coisas que a nossa capacidade ainda não é possível de entendimento. Estamos louvando a Deus. Quando analisamos a mágica da vida, da gestação e o nascimento de uma criança e atribuímos ao Pai Celestial aquele feito, estamos louvando a Deus. E assim, uma infinidade de outros atos que podemos reconhecer na figura do Pai, do nosso excelso, a criação perfeita, uma criação lógica, concatenada e com razão. Quando então louvamos, nós nos aproximamos do Pai. Quando deixamos de louvar e deixamos de rezar, nós damos margem a vibrações menos felizes. Damos margem ao medo, à ansiedade e à tristeza. O que é o medo? O medo nada mais é do que a falta de fé. Quem tem fé caminha seguro. Quem tem fé caminha com convicção. A nossa fé ela é medida à medida que os problemas vão surgindo na nossa vida. E nós, diante deles, não nos apequenamos. Podemos sim, em alguns determinados momentos, porque ainda seres em evolução, nos reclamarmos, nos queixarmos, mas a fé, ela encontra apoio na prece, na oração. Também pela prece, nós ajudamos a nossa
sintonia espiritual, afastando a ansiedade. A cada dia já basta o seu mal. Nós vivemos o quê? No futuro. Nós queremos colocar o nosso tempo a serviço do tempo de Deus, quando na realidade as coisas acontecem no tempo do Pai Celestial. E porque isso não acontece no nosso tempo, nós geramos uma ansiedade desnecessária. À medida em que instituímos a prece como um hábito e, por consequência, a serenidade, nós estamos trabalhando também contra a ansiedade, contra o medo, a falta de fé e contra, inclusive, a depressão. O que é a depressão? É o ato de se ligar-se ao passado, de ficar preso. Enquanto a ansiedade, eu estou lá no futuro, querendo que tudo aconteça o mais rápido possível, da minha forma, a depressão, a tristeza nos liga ao passado. Um acontecimento a qual eu contesto a autoridade de Deus, eu não concordo com os planos de Deus e eu fico preso ao passado. Através da prece, um importante lenitivo, ela vai nos auxiliar no quê? Na nossa estabilização emocional, na nossa vibração. Possibilitar o controle desses sentimentos. Tá? Pela prece, então, nós podemos também agradecer. Agradecer a tudo que Deus nos tem dado, nos oferecido, mesmo que ainda não saibamos, mesmo que inconscientes. Agradecer a Deus desde as pequenas coisas na vida até os grandes acontecimentos. Nós devemos ter por hábito, dentro da prece, a gratidão. A gratidão é um sentimento dos mais nobres que existe. A gratidão é o reconhecimento da importância do próximo na nossa vida. Que o próximo fez a diferença e nos impactou de forma positiva. Que ele ajudou na nossa escala evolutiva. Por isso devemos ser gratos ao Pai, gratos aos nossos irmãos de caminhada. Tem uma historinha do Chico que é muito interessante. Ele estava em determinado cômodo da casa, se dirigindo a outro, e do nada ele tropeçou. E antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Emmanuel apareceu. Olhou e disse: Chico, agradeça. Chico ficou espantado. Emmanuel disse: Chico, agradeça. Chico não entendeu, porém, seguiu. Quando foi mais à noite, Emmanuel voltou e falou: Chico, você sabe por que eu pedi para que você agradecesse? Porque tinha um conjunto de colegas que gostariam de te desestabilizar. E a forma que eles encontraram foi fazendo com que você tropeçasse. E ao tropeçar, você ia blasfemar. E o seu estado vibratório ia baixar, dando margem a que eles interferissem nos seus trabalhos, no seu psiquismo. Não estamos no nível de Chico Xavier, para tomar uma fechada no trânsito e agradecer. Mas podemos, pelo menos, dar início à nossa mudança interior, à nossa mudança íntima. Também pela prece nós podemos agradecer, podemos pedir. Isso é o que nós mais sabemos fazer, correto? Mas o que estamos pedindo? Estamos pedindo da forma correta? Estamos falando com Deus na mesma linguagem que Ele fala conosco? Assim. Volta. Aqui uma interessante reflexão. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta,
Orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que o vê que se passa em segredo vos dará a recompensa. Portanto, a prece, um ato de recolhimento íntimo, ela pode ser exercida em qualquer lugar. Se eu estou indo trabalhar, se eu estou em casa, se eu estou no centro, se eu estou na cidade, na rua, eu posso fazer uma prece. Eu posso orar, eu posso agradecer, eu posso louvar, eu posso pedir. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Ou seja, a prece não é um ato mecânico, pré-ordenado de palavras. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que os peçais. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe vossos pecados. Ora, se a prece é um ato de sintonia e de emotividade, eu devo reservar a conversa com o Pai, os melhores sentimentos, natural que aqueles sentimentos menos felizes eu tente dominá-los, tente deixá-los de lado, ao menos no momento da prece, para que o Pai, para que Deus escute a nossa súplica, escute o nosso pedido. Agora, para a gente se divertir um pouquinho, vou ver o som, coloca. Mais um. Acho que está sem som. Se não conseguir, tudo bem. Nós passamos para a próxima e depois fica para uma outra oportunidade. Deixa então, Daniel, vamos seguir. Pode passar. Então nós já vimos, o lugar da prece é o nosso interior. Pode ser em qualquer lugar. Posso orar até numa festa, desde que eu entre em sintonia com o alto. Porque é um ato interno, não depende de aparência externa. Agora surge a grande questão. Se nossas provas e inspirações estão nas mãos de Deus e foram por nós aceitas ou pedidas antes da encarnação, por que rezar? Se Deus sabe tudo, vê tudo, por que rezar? Vamos imaginar a seguinte questão. À medida em que nós vamos participando na escala evolutiva, vamos evoluindo, vamos participando da nossa encarnação, nós vamos escolhendo as nossas provas e as nossas expiações, tendo o poder de interferir ou de escolher o grau e a extensão de algumas delas. E quando nós vemos aqui, somos envolvidos no véu do esquecimento, para que tudo isso seja mais fácil para que nós façamos o trajeto. Agora vamos imaginar que nós, então, dentre essas provas, nós estamos
atravessar um caminho tortuoso, um caminho perigoso. Qual companhia nós vamos querer? O concurso dos bons espíritos ou dos espíritos menos felizes? Obviamente que pela prece nós vamos atrair o concurso dos bons espíritos, que nos auxiliarão na nossa jornada evolutiva, no cumprimento dos nossos planos assumidos antes de vir reencarnar. Se é certo, então, que a prece ela não opera milagres no sentido literal, no sentido de que aquela prova, aquela expiação, eu não vou deixar de passar por ela, é fato que nós vamos, com o auxílio da prece, haver o concurso, a ajuda dos espíritos superiores, para facilitar a nossa caminhada terrena. Daí a necessidade e a importância da prece. Volta. Por fim, nesse tópico ainda nós temos a quem rezar. A quem rezar? A mãe reza para o filho. A esposa para o marido. O marido para a esposa, para os filhos. E para os nossos desafetos. Quem reza? Estamos rezando para os nossos desafetos? Estamos rezando para a melhoria no ambiente político do nosso país ou estamos jogando fogo? Qual que é a nossa atitude vibracional nesse momento? De reflexão e necessidade. Jesus veio para os enfermos e não para os sãos. Eles não precisam de médicos. Ou seja, coloquemos nas nossas preces os nossos desafetos, o nosso calo no sapato. Seja para a melhoria do nosso ambiente familiar, seja para a melhoria do nosso ambiente de trabalho. Que possamos fazer uso da prece em cada momento que delas julgarmos necessário. Pedindo ao Pai amparo e proteção em cada um dos lugares que nós adentrarmos. Que possamos ser portadores de luz, de boas vibrações. E aqueles problemas comecem a diminuir. Esse é o nosso pedido. Esse é o sentido da prece. A quem nós devemos rezar? Obviamente devemos rezar para os nossos entes queridos, porque a prece é um alimento espiritual, e como eles já não possuem mais a matéria, mas podem ainda estar ligados a ela, a prece é um importante lenitivo, um importante remédio para o despreendimento desses laços, para a ajuda nesse sentido, na nossa escala evolutiva. Agora, rememorando um pouco dos anos dourados da Boa Nova, existe um diálogo de Jesus com Pedro que é muito interessante a gente observar. Jesus estava conversando com seus apóstolos quando Pedro lhe perguntou: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas preces? Quem depois de 2000 anos não se faz essa pergunta? Pai, tu ouves as minhas preces? Jesus responde de forma amorosa: como não, Pedro? Jesus lhe contou que o homem sempre orou e sempre acreditou que existe sim um poder maior que ele, que lhe proporciona viver neste mundo. Pedro ainda, com muitas dúvidas, continua perguntando. Diálogo quase nada parecido com a atualidade, né? Ficou lá no passado. Se Deus ouve todos nós, por que existem tantas diferenças? Por que tenho que trabalhar tanto com o meu barco para o meu sustento, quando Levi tem um trabalho mais leve? Meu Deus, por que eu não ganho na loto? Por que a minha situação financeira é essa? Há 2000 anos atrás a gente estava discutindo isso. Jesus ouve pacientemente e responde de forma amorosa. Não se esqueça que o mundo pertence a Deus, que todos os seus trabalhadores e os trabalhos são variados.
Hoje você tem que pescar, amanhã vai construir o reino de Deus no coração dos homens através do Evangelho. Jesus visionário, né? Sabia o que ele ia fazer. Com toda a paciência explica. Com todo o amor explica a ele. E Jesus continua. A oração, Pedro, é a maneira que temos de conversar com Deus, nosso Pai que estás no céu. E nesse momento devemos sempre mostrar o que sentimos em nosso coração. Nossos medos, nossas esperanças, dúvidas, tristezas. Assim Deus nos traz a paz, a calma e nos mostra o melhor caminho que devemos seguir. Devemos cultivar o hábito de fazer nossas preces todos os dias, assim como respiramos todos os dias também. E não fazemos prece somente quando algo ruim nos acontece. Jesus traz o quê? A lição do hábito de orar. Jesus tinha o hábito de orar. São diversas as passagens do Evangelho em que se ele retira da multidão e fica em silêncio, conversando com o Pai, orando, conversando com Deus. Nós precisamos ter o hábito da prece, da oração. Passado alguns dias, Pedro, ainda insatisfeito, se queixa para Jesus que não tem recebido o que pede. Jesus, está ouvindo as minhas preces? Por que tanta diferença? O que eu tenho pedido? Há 2000 anos atrás isso está se repetindo, né? Jesus pergunta a ele, o que tens pedido? Pedro lhe diz que pede para que sua condição financeira seja melhorada, pois tem muitas dificuldades em sua casa. Jesus, demonstrando seu profundo amor e bondade, diz a Pedro que não devemos orar pedindo a satisfação dos nossos desejos e caprichos. Deus sabe de toda a nossa vontade. Foi quando, então, um dos apóstolos, ouvindo a conversa, disse, Pai, ensina-nos a orar. E a gente pode imaginar isto, há 2000 anos atrás, a presença de Jesus, ele faz um círculo, estende a mão a cada um dos apóstolos e pela primeira vez reza o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Quando diz Pai Nosso, todos somos irmãos, independente de qualquer condição. Ele é um Pai único, amoroso, e é de todos. Então, Jesus nos ensina a quem direcionar o nosso pensamento ao orar, ao nosso Pai. Santificado seja o vosso nome. Ora, através da prece, nós louvamos, reconhecemos a grandeza de Deus. Ou seja, é um gesto de louvor, é revelar Deus em nós. Aqui, que estais no céu, é que não quer dizer um lugar físico. São as várias moradas do Pai, inclusive o nosso íntimo. Então, nos direcionamos a Deus, que está presente em todo lugar, inclusive no nosso íntimo, louvando o seu nome, pedindo a Ele que venha a nós o vosso reino. Quando Jesus diz, venha a nós o vosso reino, Ele está falando da nossa transformação íntima, da nossa mudança interior. Para alcançarmos o reino dos céus, depende de nós, da nossa mudança. Para alcançarmos o reino de amor, de justiça e de bondade, depende de nós. Que sejamos bons, que sejamos justos, que sejamos corretos, leais. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se pedimos o pão material para o nosso sustento, quanto mais o pão espiritual que nós necessitamos como espíritos encarnados. Por isso que, ao pedir o pão nosso, que seja estendido também não apenas o pão material, mas o pão espiritual que dá o sustento para o prosseguimento da nossa jornada. Sabemos da nossa imperfeição, por isso pedimos ao Pai já de antemão o perdão pelas ofensas, pela violação do livre-arbítrio do próximo.
seres imperfeitos que somos, já de antemão pedimos o perdão. Assim como nós perdoamos o nosso irmão. Se queremos o mesmo tratamento, que damos, vamos dar o mesmo tratamento. Somos filhos do mesmo Pai. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Mestre, dá-nos força para superar o materialismo, a vida mundana. E também, livrai-nos do mal é um pedido de amparo e proteção, porque estamos ainda na jornada evolutiva. Então, esse diálogo que Jesus teve com os apóstolos há 2000 anos, ele se repete ainda? O que estamos pedindo e como estamos pedindo? Fica a grande reflexão. E por fim, para a gente pensar um pouquinho, a gente vem para o centro, para a cruzada, ou frequenta um centro espírita em busca de um ambiente melhor, de um ambiente de luz, de paz e equilíbrio. Só que o Espiritismo ele nos ensinou que nós podemos fazer do nosso ambiente de casa uma extensão do centro espírita. Uma extensão do centro espírita. Através do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele vem a ser o quê? O oratório da família cristã. É o momento em que a família se reúne, estuda a Boa Nova, estuda os ensinos de Jesus, faz a sua reflexão e de forma unida entre em contato com Deus. Fazendo com que aquele ambiente seja amparado, seja protegido, seja envolvido por espíritos superiores. Então, pelo Evangelho no lar, nós podemos estender este ambiente que nós encontramos aqui na nossa casa. Ora, nós não fazemos a limpeza física da nossa casa? Precisamos fazer a nossa limpeza psíquica. A limpeza do ambiente do nosso lar. Por meio do Evangelho no lar. Então, que pegamos uma vez por semana, em um dia e horário previamente determinados, vamos pegar o Evangelho, reunir a família. Aqueles que têm por hábito, pode colocar uma jarra, um copo de água para fluidificação. Fazemos a prece inicial. Abrimos a leitura do Evangelho, pode ser aleatória ou na sequência. Vamos fazer a reflexão do estudo, do ensinamento, fazendo uma outra prece de agradecimento, de louvor, de pedido, e podemos encerrar então com a prece final. Então, se a gente quer fazer do centro a extensão da nossa casa, uma importante forma é o Evangelho no lar. A literatura espírita nos dá mostra de que, através do Evangelho no lar, a espiritualidade superior, os espíritos superiores, eles reservam aquele dia e horário para fazer a visita na nossa casa. E eles levam equipes socorristas para o nosso atendimento, para atendimento das nossas necessidades. Eles levam outros irmãozinhos que precisam do aprendizado daquela lição e que, evidentemente, não vão interferir no nosso aprendizado, pelo contrário. E também por meio do Evangelho no lar, é possível a conexão com os nossos entes queridos. Era um dia de domingo, 21h, um dia comum qualquer. A família estava reunida. Evangelho no lar, 9h em ponto. Quando se vê ela, com cerca de 11 a 12 anos, tomada por uma emoção. Começou a chorar, não se conteve. Impossível acreditar naquilo que estava vendo. Esfregou os olhos, continuou emotiva.
E durante todo o tempo assim ficou. Ao final, fim da prece, a sua voz doce vem e fala: titia esteve aqui. Ela estava presente. E durante o evangelho, abraçou a cada um. Estava com uma mulher de branco. Estava linda, sorrindo, jovial, um leve perfume. E durante as nossas preces, ficou ao nosso lado. Nos abraçou, nos envolveu e ao final sorriu e disse adeus. Meus irmãos, que através da prece possamos ter um pouquinho mais de Jesus no nosso coração. Que assim seja.